Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui com essa maquiagem toda diferentona porque eu tava fazendo um vídeo de make. E o vídeo de hoje que eu vim trazer pra vocês é fazendo o famoso tour pelas minhas tatuagens. Eu vou começar falando sobre duas tatuagens que eu sempre esqueço que elas existem. Eu sempre me esqueço que eu tenho elas. Que é cada uma atrás da orelha. Desse lado, se eu não me engano, eu tenho um ET que já tá desbotado pra um caramba, né? Acho que nem existe mais resquício dessa tatuagem. Eu vou deixar como que ela era quando eu fiz e como tá agora. O ET não tinha significado nenhum, eu só tinha visto em uma foto e eu tinha achado legal e aí eu quis fazer. E desse lado, se eu não me engano, tem um ponto e vírgula. É uma tatuagem que eu pretendo cobrir, não porque eu não me identifico com o significado, mas como vocês estão vendo esse ponto e vírgula aí, parece uma sujeira, não parece uma tatuagem. E outra tatuagem que eu também sempre esqueço, a primeira tatuagem que o Bruno fez em mim, na época ele nem sabia tatuar, só queria fazer a tatuagem e o tatuador, que é o que eu não recomendo, deu a maquininha na mão do Bruno e falou, faz aí. Essa tatuagem é na banda da minha bunda. E aí quem fez foi o Bruno, mas ele não sabia tatuar na época, ele não tinha nem estudado. O tatuador literalmente pegou a maquininha, tacou na mão dele e falou, faz aí. Aí a ideia do Bruno é retocar, tipo, reformar essa tatuagem, tudo bonitinho. Porque tá precária, tá bem feia. Tá bem feia. Hoje em dia o Bruno sabe tatuar muito bem, inclusive sigam ele no Instagram, que ele tá tatuando muito bem. Não vejo a hora de fazer alguma tatuagem com ele, porque eu ainda não fiz. Mas é isso. A minha primeira tatuagem foi essa daqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa tatuagem, o significado dela não é nada muito especial, é mais representando O Pequeno Príncipe, porque eu gosto bastante desse livro. O fato de eu gostar muito de raposas. O fato de que essa tatuagem eu queria fazer desde que eu tinha 13 anos. Exatamente nesse pulso não, mas exatamente nesse local, sabe? Exatamente esse desenho. Quando eu tinha 13 anos eu tinha visto essa tatuagem. Vou ver até se eu acho a foto que eu tinha visto no Google. E tipo, eu fiquei apaixonada e eu queria fazer. E aí foi a minha primeira tatuagem. Ganhei de presente de aniversário quando eu fiz 18 anos. Eu ganhei do Bruno e da Ananda. E aí também tem a minha segunda tatuagem que eu fiz. Se eu não me engano, eu fiz as duas no mesmo dia. Que foi uma tatuagem de amizade com a Ananda. Eu vou colocar a foto aqui também de quando a gente fez. Que é essa baleinha. O significado é que ela é uma tatu de amizade. Pra finalizar as tatuagens que esse tatuador fez, eu vou mostrar essa do ombro. Uma homenagem para um gatinho que eu tive chamado Júpiter. Todo mundo acha que é uma bola de lã, mas não é. É o planeta Júpiter. E aí tem a patinha para representar o gatinho Júpiter. E a última que eu fiz com esse tatuador, que é simplesmente um desenho que eu tinha visto há muita cota atrás também, quando eu tinha uns 16 anos. Eu pensei, nossa, eu vou tatuar isso. Hoje eu e metade do mundo tem essa tatuagem, né? Ela não tava completa, quem terminou ela pra mim foi o Léo. E é engraçado, tipo, o significado dessa tatuagem não tem nada muito também uau. Mas ela também, atualmente eu levo como uma representação do Pequeno Príncipe. E também é muito sobre consciência, tipo, seja seu próprio mundo. Pra mim é mais ou menos esse significado aí. Mas também nada tão profundo, não. Só uma tatuagem de Pinterest que eu quis fazer. Acabou. Porque essa arte, quando eu tinha uns 16 anos, um amigo meu da época me enviou, falando, olha que legal essa arte que eu fiz, não sei o que ele tinha copiado do Pinterest. E eu fiquei, nossa, vou tatuar, não sei o que. Tatuei.
E aí saiu isso aí. E agora eu e metade do mundo tem essa tatuagem. A outra metade carrega o leão com bússola. Essas tatuagens foram com um tatuador que eu não vou recomendar pra vocês, não vou falar quem foi, porque eu não confio no trabalho dele por vários motivos e eu não vou expor aqui. Bom, a outra tatuagem que eu vou falar já é com outra pessoa. Eu já não tatuava mais com o primeiro tatuador. Ela era minha amiga na época. Hoje em dia a gente não conversa mais, mas só coisas da vida. E infelizmente ela não tatua mais. Senão, se ela tatuasse atualmente, eu iria falar pra vocês, mas infelizmente ela parou. Mas ela trabalha com aquarela. Eu vou indicar o trabalho dela, porque ela manda muito bem na aquarela. Ela faz aquarela pet, enfim. Que é a Violeta. Tem até vídeo dela me tatuando no canal, enfim. A primeira que eu fiz com ela foi tipo a primeira tatuagem da vida que ela fez em alguém. Também ela tava iniciando. Mas infelizmente ela optou por não continuar. Então ela fez esse dinossauro que fica aqui nesse ombro. Que é um dinossauro dentro de uma xícara. E é só isso. É só um flash que ela fez que eu fiquei, nossa, que bonitinho, eu vou fazer. E tipo, foi a primeira tatuagem que ela fez em alguém na vida. Esse é o significado. E a segunda que ela fez no mesmo dia, foi esse bodezinho no meu joelho. Que também era um desses flashes que ela tinha feito. E ficou a coisinha mais bonitinha do mundo. Esse eu não lembro se ela que criou a arte baseada em outra coisa, em outra arte. Eu acho que sim. Que eu me lembre, ela tinha falado que sim, enfim. Muito bonitinho, muito fofinho. E a terceira tatuagem que ela fez em mim foi essa sereia, que ela criou a arte pra mim, que é o que tem vídeo no canal. Porque eu queria muito fazer uma sereia com uma âncora, que eu tinha visto no portfólio do outro tatuador lá, que eu queria fazer, e eu não queria pegar a arte dele. Enfim, eu pedi pra ela fazer, ela fez essa arte pra mim. Como ela era iniciante na tatuagem, a tatu ficou com algumas falhas, que depois, como ela tinha parado de tatuar, o Leonardo reformou ela pra mim, sabe? Mais uma tatuagem que fui eu que fiz a arte foram essa dos gatos esfinx, que fica atrás da minha panturrilha. Eu tinha criado também essa arte, é uma cota. E quem botou ela na minha pele foi a Gabs. Tem esse bode que eu fiz também, que eu fui cancelada no Twitter por causa dele. Só porque eu postei uma foto pra responder uma menina que tinha uma saia igual a minha. Eu postei a foto pra mostrar a saia e falei: ai gente, essa tatuagem aí, não sei o que, ela é autoral, não copie, tá? Obrigada. E aí me cancelaram no Twitter falando: quem vai copiar uma porra de uma tatuagem feia dessa? E eu fiquei tipo: precisam me odiar só porque eu pedi pra não copiar minha tatuagem feia? Eu, hein? Tá bom que a tatuagem tá feia, não precisa tacar hate em mim. Galera me cancelou, me tacou hate. E foda-se, e dane-se. Bom, essa tatu de bode, ela é o que demarcou a minha parceria com o Leonardo. A partir daí, a gente começou a trabalhar sempre juntos e tal. Eu fazia as fotos pra ele fazia tatu. E depois de um tempo eu comecei a cuidar do Instagram, do estúdio e tudo mais. E o Bruno tatuou ele recentemente, inclusive eu fiz fotos. Vou deixar aí a foto a foto da tatuagem que o Bruno fez. O Bruno tá aprendendo bastante assim com o Léo. E eu também passei a aprender bastante tatuagem com eles. Enfim, muito, muito foda. É um artista assim que eu admiro pra caralho. Essa tatuagem, ela é um desenho, uma arte que eu fiz. Eu usei o molde do rosto do meu gato pra fazer essa tatuagem, que eu também já idealizava ela há um tempão. O significado dela é basicamente, tipo, que o mundo pode estar acabando, pegando fogo, e podem ter atravessado uma espada em mim, vai estar tudo bem. Vai estar tudo ok. Pode acabar o mundo, mas tá tudo bem. Tá tudo ok. As minhas duas últimas tatuagens também foram com o Léo, só que essas a gente roubou do Pinterest.
Uma foi uma cyber tribal de bode que a gente lançou, assim, eu acho que é a maior tatuagem que eu tenho, ou uma das maiores, que não tem significado nenhum, foda-se. E a última mesmo que eu fiz foi uma de um morcego, que a gente também pegou e ele queria tatuar, eu queria tatuar, e aí a gente tatuou o morcego. Dá pra brincar que é uma representação do meu gato Mogerso? Dá. Mas, enfim, é só um morcego porque a gente gosta de coisas trevosas e é isso. E falando ainda de artes que foram feitas especialmente pra mim, tem essa que o Bruno fez pra mim, que é uma Hello Kitty aranha. Ele fez tudo no traço dele, bonitinho. E quem mandou na minha pele foi a Jay, porque na época o Bruno ainda não tatuava. Teve essa, que foi o Johnny. Eu não lembro qual que é o arroba dele no Instagram. Mas essa arte é autoral dele. Por que que eu tatuei a Vandinha? A Familiadas, ela tem um baita significado pra mim. Porque representa muito eu e minha família. Porque quando eu era pequena, o meu pai, ele brincava. Ai, que nós somos usados, que não sei o que. Ninguém era alternativo na época, tá? Ninguém era alternativo ali naquela família. Mas meu pai, ele sempre foi, tipo, o bobão de gostar desses filmes de comédia, sabe? E aí ele brincava que minha mãe era Mortícia, que eu era a Vandinha, que ele era o Gomes. E aí depois se perguntam por que eu sou toda esquisita, né? Por que eu sou toda alternativa. Talvez seja porque ele mesmo fazia referência de que eu era a Vandinha esquisita. E aí eu tatuei. E é muito engraçado porque depois de um tempo eu percebi que essa tatuagem, o desenho dela, a forma que é feita a arte, é muito parecida com uma capa de álbum ou de single, não tenho certeza, do Bring Me The Horizon. E eu gosto bastante dessa banda, enfim, também é bem legal. Eu não coloquei no vídeo porque eu gravei o vídeo na época antes de eu fazer essa tatu. E aí agora eu estou mostrando aqui pra vocês. A minha ideia era ter feito um vlog de quando eu fiz a tatuagem, mas quem disse que eu lembrei? Eu levei a câmera e não lembrei de gravar, porque eu sou muito sonsa. E é isso aí. Eu vou deixar as imagens desse vídeo passando enquanto eu falo por microfone sobre essa tatuagem. Bem, Coraline é um dos meus filmes favoritos, né? De animação, etc. Eu conheço faz um bom tempo, assim, eu acho que a primeira vez que eu assisti Coraline foi mais ou menos em 2015. E eu já tinha feito antes uma arte da Coraline pra tatuar, com uma ideia que eu tinha tido, mas eu não gostei muito do resultado. Eu gostei do desenho, mas não acho que ficou bom o suficiente pra tatuar. E assim, eu cheguei a ver esse tipo de arte, tipo, essa arte sim é inspirada em outras artes que eu já vi de tatuagem do Pinterest, mas eu quis fazer algo que realmente me representasse, baseado naquela pose que eu tinha visto. Então é isso. Basicamente eu fiz um copia e cola, só que do meu jeito. Porque eu queria que a Coraline segurasse a câmera justamente por ser algo que me representa. Porque, como vocês sabem, eu sou fotógrafa, tudo mais. E eu queria que ela segurasse a câmera justamente por isso. Mesmo que a câmera em si não tenha nenhum significado forte no vídeo, no filme. E eu queria que ela estivesse com um gato, por ser um dos meus personagens favoritos. E na tatuagem original que eu vi... Original não, né? Porque tem várias cópias dessa mesma tatuagem. Mas uma das versões que eu vi dessa tatuagem era a Coraline com olhos de botões e o gato segurando o rato com a boca. Mas eu não queria que a Coraline estivesse com uma expressão triste ou desconfiada ou com raiva, sei lá, ou que ela fosse a versão tomada pela outra mãe, porque a Coraline é uma menina que é destemida, que é forte e etc. E eu queria que ela tivesse com esse semblante, sabe, de forte, destemida e não de amedrontada ou que tivesse sido convencida a se doar ou tivesse perdido para outra mãe. E eu também não queria essa representação do rato, né, dos ratinhos sendo
devorados pelo gato, porque eu não acho que os ratos fossem vilões, eles eram só controlados pela outra mãe. Os ratos que existiam de verdade... Na verdade, eu nem sei dizer se os ratos existiam de verdade. Mas os ratos, eles não eram inimigos, eles só eram controlados, igual todos os outros personagens. E então, eu quis colocar a pedra da serpente, a pedra de bruxa, que também me representa de alguma forma, por esse lado bruxo, etc. E o gato, que eu já falei, né? E foram essas as alterações. Foi esse o vídeo do tour pelas minhas tatuagens. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Conforme eu fizer mais tatuagens no futuro, eu mostro pra vocês. Faço outro tour atualizado, enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigado.